Você conhece alguém que fica se gabando? Você conhece alguém que conta vantagem? Você conhece alguém que mente? Você conhece alguém que fala mal dos outros? Você conhece alguém que só fala dele? Você conhece alguém que não conta as coisas como foram de verdade? Anota aí 4 pessoas que você tem que ficar longe na sua vida. 1, a que sempre fala no superlativo. Eu sou o maior em tal coisa, eu sou o melhor, meu amigo é o mais rico, não sei o que, a minha família é a mais conhecida de São Gonçalo. Uma pessoa que fala no superlativo é uma pessoa que você tem que estar longe dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você é essa pessoa, hoje você vai matar essa pessoa e vai renascer. Porque um homem e uma mulher que querem ter destino profético não falam no superlativo. Tiago, você é muito famoso. Não, você que está dizendo, eu nunca falei. Não, porque eu sou o maior. Não sou maior nada, eu sou apenas um instrumento. Não existe superlativo para quem tem destino profético. Você não é o maior nada, você não é o melhor nada. É por causa de Deus, através de Deus e para Deus. Segunda pessoa que você tem que se afastar, para quem está anotando, é que só fala de si mesma. Você para conversar, não, porque eu ontem fui em tal lugar e hoje também, não sei se você sabe, né, mas eu estou indo não sei o quê, que eu vou viajar, né, porque eu já vou para a Europa 2 vezes, é porque não sei o quê, a pessoa só fala de si mesmo, nunca escuta ninguém, nunca pergunta nada da vida de ninguém, só fala dela, afasta-se. Terceira pessoa que você tem que andar longe, a que fala dos outros. Fica longe de quem fala dos outros. Não confie em quem fala dos outros. Não leve a sério quem fala dos outros, porque do jeito que ela está falando dos outros, ela vai falar de você para os outros. Quarta pessoa que você tem que ficar longe, a que nunca fala as coisas do jeito que realmente aconteceram. É um meio mentiroso. É pior do que o mentiroso. O mentiroso você reconhece rápido. O meio mentiroso você não sabe. Meu Deus, é ou não é? Foi ou não foi? Como é que foi que realmente aconteceu? Fica longe dessa pessoa. Inclusive, esses 4 tipos de pessoa que eu estou te ensinando a ficar longe, porque a gente está nesse capítulo 3 de Tiago, eu ensino no livro Princípios Milenares isso. Porque tem um princípio nesse livro chamado o princípio das palavras, que é o que eu estou pregando hoje. E você tem que ter cuidado, porque palavras são muito repetitíveis. Você anda muito com uma pessoa, acaba repetindo o que ela fala. Se você anda com quem fala mal dos outros, você fala mal dos outros. Se você anda com quem fala no superlativo, você começa a falar no superlativo. Daqui a pouco você está realmente se achando importante. Daqui a pouco você está achando que Deus precisa de você. Não, que se eu não pregar, ninguém prega, né? Se eu não converter, ninguém... Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. O dia que a gente cair duro nesse chão, Deus levanta 3 vezes maior do que a gente. De um dia para o outro. Quando tem um Saul enlouquecendo, já tem um Davi por detrás das malhadas sendo levantado. Com Deus não se brinca nem se zomba. Ora, a língua também é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Aí eu te ensinei 4 tipos de pessoas que você tem que ficar longe, porque usam as palavras do jeito errado. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Às vezes você vê uma queimada na Amazônia, uma queimada nas florestas da Califórnia, uma fagulha, um negocinho de cigarro, coloca fogo numa floresta inteira. Ou seja, uma pequena palavra mal colocada, coloca fogo numa família, coloca fogo numa empresa. Um empregado, um colaborador fofoqueiro, consegue destruir a produtividade de um lugar. Porque as pessoas adoram uma boa fofoca, mas ninguém quer conviver com fofoqueiro, né? Ora, versículo 6, a língua é fogo. Repete comigo, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. A carreira da existência, está escrito assim na Bíblia. Toda a sua carreira de existência está sendo posta à prova de fogo por causa das coisas que você fala. Cuidado com as suas palavras, porque palavras são códigos que abrem e fecham portas.
Cuidado com o que sai da sua boca, porque isso é uma chave que pode fechar para sempre uma porta que era para você, ou abrir de vez uma porta que você nem merecia, mas aquela palavra abriu a porta e Deus permitiu ser aberta. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tudo isso tem sido domado pelo gênero humano. O gênero humano, ou seja, o Homo sapiens, não dominou os animais, sim ou não? A gente não consegue dominar o cavalo? E o elefante? Bota no zoológico. O leão está no zoológico. Não tem um bicho que a gente não consiga domar. A Bíblia diz, toda a natureza, toda espécie de fera e de ave foi dominada pelo ser humano, mas a língua, nenhum dos homens pôde domar. Está na sua Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 8. A língua, nenhum dos homens foi capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca, a gente abençoa e amaldiçoa. De uma só boca, versículo 10, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dá o quê? Figo. Pode a figueira produzir azeitonas? Sim ou não? Não. Ou a videira que produz uva produzir figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode gerar água doce. Ou seja, usou sua boca para maldição, depois não vai querer profetizar não. Depois não vai querer fazer as declarações proféticas sobre a tua vida não. Depois não vai querer pedir bênção divina não. Depois não vai querer pedir milagre para o Senhor não. Você já escolheu que tipo de água você tem, você jorra. Está escrito assim. Então eu gostaria que, se você pudesse anotar, você anotasse, porque senão você não vai lembrar desse ensinamento para a sua existência, para a carreira da sua existência, diz a Bíblia. Anote isso. Número 1, quem não erra no que fala tem mais chance do que 99% das pessoas que estão vivas no mundo. Vou repetir: quem não erra no que fala tem mais chance de se dar bem do que 99% das pessoas que estão vivas no mundo. Porque 99% das pessoas que estão vivas no mundo erram no que falam. É o que a Bíblia diz. Que o homem não consegue domar sua própria língua. Então, se você consegue, prepare-se, você vai brilhar. Se você consegue refrear o que fala, prepare-se, Deus vai te usar. Se você consegue controlar o que fala, se você refreia a sua boca, prepare-se, ainda esse ano os seus negócios vão decolar, sua família será restaurada, a vida financeira vai multiplicar. Não tem como a bênção não te alcançar, porque você só vai usar a sua boca para a bênção e não para a maldição, para água doce e não para água salgada. Segunda coisa, a Bíblia diz que a língua é como se fosse um pequeno leme de um grande navio. Ou seja, no seu corpo, que é grande, a sua língua é só um pequeno membro. Mas quando o leme mexe, muda o destino do navio. O navio estava indo para Nova York. O leme mexeu, ele alterna e pode ir para a Groenlândia. Ou seja, na sua boca está o seu destino. Fala para a pessoa que está ao seu lado: na sua boca está o seu destino. Não é na boca do teu vizinho. Não vai, é que minha mãe jogou uma maldição sobre mim, minha vizinha fez um trabalho para mim. O teu destino não está na boca de ninguém, o teu destino está na sua própria boca, diz a palavra. Jogaram uma maldição contra você? Repreende em nome de Jesus e joga uma bênção sobre a tua família, sobre a tua vida. Ah, teus pais falaram que você não ia dar certo? Fala: eu declaro que Jesus sabe mais do que meus pais. Se levantaram contra mim e falaram, não quer dizer que vai acontecer, mas o que você declara tem poder de mudar o futuro. Terceira coisa,
Da mesma boca não podem sair dois tipos de fontes. Decide hoje o que você quer. Quantas vezes eu já levantei de uma mesa e fui embora, porque começaram a falar de alguém, falar mal de alguém. Falei, eu vou ficar? Não, eu sou fonte de água doce, amanhã eu tenho que pregar. Eu vou ficar misturando a fonte não, vou falar de alguém. Eu estou cheio de problema para cuidar na minha vida, vou falar do problema dos outros. Faça uma revisão em você mesmo antes de levantar palavras contra as pessoas. Você está cheio de problema para resolver, meu filho, minha filha? Fala de você mesmo, vai para o espelho, conversa com você que você está cheio de coisa para resolver. Tua vida financeira está a melhor que tem? Teu casamento está o melhor que tem? Tua vida espiritual está uma maravilha? Tua vida emocional está em ordem? Como é que você está falando de alguém? Deixa cada um cuidar dos seus problemas e cuide do teu. Cada um tem os seus para cuidar. Eu decidi que da minha boca só vai sair água doce, ou seja, palavras de bênção. Topei meu pé, em vez de falar, que droga de vida, não, Senhor, graças a Deus, me ensina o que você quer hoje. Acordei de manhã, estou cansado, já acordei cansado, falei, Senhor, renova minhas forças. Eu vou trocar palavras de maldição por bênção, palavras negativas por positivas. Eu vou trocar murmuração e reclamação por declaração profética. Eu declaro que hoje vai ser um dia de bênção. Eu declaro que esse final de semana eu serei alcançado pelas boas notícias. Meu telefone vai tocar, vai chegar por e-mail, vão bater na porta da minha casa, mas eu profetizo, vai chegar. Ou seja, eu vou abrir minha boca para criar meu futuro, não é para reclamar do meu passado, não é para murmurar do meu presente, é para criar o meu futuro, porque a Bíblia diz, não é o Tiago, porque a palavra de Deus diz, não é o Tiago, que na sua boca está o seu destino. Então eu decidi que eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser Nabal, eu quero ser Abigail. Um se enrolou todo pelo que falou, a outra resolveu pelo que falou. Um gerou morte pelo que falou, a outra gerou vida pelo que falou. E vida abundante, que casou com o rei, tá? Não ficou viúva não. Naquela época a viúva era motivo de vergonha, porque não tinha mais subsistência, porque não ia mais ter como seguir a vida. Não era que nem hoje. A gente está falando de 3.000 anos atrás. Davi não deixa aquela mulher viúva e ainda se torna rei de Israel por causa das palavras, por causa do que ela falou, de como ela falou, com quem ela falou e quando ela falou, ela mudou o seu destino. Deus mudou a vida, a existência de Abigail só por causa de palavras. Palavras são tão poderosas, gravem isso, que a maior guerra que existiu não foi de guerra nuclear, não foi de bazuca, não foi de metralhadora. A maior guerra que existiu foi entre dois homens. Foi a guerra espiritual entre Jesus e o diabo no deserto da Judéia. E essa guerra toda foi somente com palavras. O diabo falava, se tu és filho de Deus, e Jesus respondia, está escrito. Não, se você prostrado me adorar, está escrito. A maior guerra do mundo foi resolvida com palavras. Porque as palavras têm? As palavras têm? Então por que você ainda está falando mal? Por que você ainda está fofocando? Por que você ainda está abrindo tua boca para reclamar, para murmurar? Vamos fazer uma campanha, 7 dias sem abrir a boca para fazer o mal. 7 dias sem falar de ninguém. 7 dias sem reclamar de nada na tua vida. Vai dar uma coceira, mas você vai segurar. E aí você vai ver como Deus vai respaldar quando você abrir a boca para profetizar. Quando você falar assim, eu declaro sobre meus filhos, vai acontecer. Quando você falar, eu declaro sobre o meu negócio, vai acontecer. Porque agora só jorra água doce, só jorra a bênção. Essa é a verdade. Nós temos que tomar uma decisão. Que tipo de gente queremos ser? Que tipo de pessoa nós somos? Você acha que você que abre tua boca para falar tudo errado, para falar dos outros, para fofocar, para caluniar, para zombar, para diminuir, não está todo mundo também falando mal de você pelas costas? Você acha que alguém gosta desse tipo de gente? Você está achando o quê? As pessoas amam quem tem palavras doces. A Bíblia diz que quem tem palavras doces terá como amigo o rei. Está lá em Provérbios.
A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Olha quanto poder tem nas palavras. Esses dias, em São Paulo, onde eu moro, o trânsito é caótico, como aqui também não é muito diferente. Mas lá os motoqueiros são mais nervosos. E sem querer, eu fui de uma pista para outra sem dar seta, eu errei. O certo é dar seta. Eu olhei pelo espelho, não vi ninguém, joguei sem dar seta. O motoqueiro começou a buzinar, porque eu bem que fechei ele. Eu errei. Então eu dei aquela buzinadinha, pedi perdão, ele não perdoou. Ele continuou vindo atrás de mim, filho disso, seu não sei o que, e papapá, e papapá. E eu acelerei um pouco mais, ele acelerou e veio atrás de mim. E a 100 metros tinha um sinal e estava vermelho. Então eu fui parando o carro, baixei. Quando ele parou do meu lado, ele já ia me xingar. Eu falei assim, me perdoa, não te vi. Aí ele, ô chefe, não, tá bom, não, valeu, tranquilo. A palavra branda desvia o furor, a Bíblia não mente. Tem poder nas tuas palavras. Você pode provocar uma guerra com o que fala, você pode resolver uma falando a coisa certa. A tua casa está debaixo das palavras que você declara. O teu negócio está debaixo das palavras que você declara. A tua vida espiritual depende das palavras que você declara. Para subir nesse altar, falei, Senhor, usa-me. Coloca as palavras na minha boca. Que eu seja um instrumento para a tua glória. Dá o que as pessoas estão precisando e não o que elas querem. Resolve as causas impossíveis. Eu vim declarando o que eu acredito que está acontecendo na tua vida agora. Eu vim profetizando o que eu acredito que Deus está te dando agora. Aquilo que você precisa está sendo liberado. O milagre que o homem não pode fazer por você, Deus está fazendo. O teu futuro está sendo mudado e é para melhor. Porque eu declarei sobre vocês antes de subir. Porque tem muito poder nas palavras. Então eu quero seguir o que o apóstolo Tiago instrui no capítulo 3. Eu quero usar essa coisa tão difícil de domar que é a língua, porque dá aquela vontade de falar mesmo, quando a pessoa ainda merece que eu fale mal. Ela merece, mas não vou fazer, porque eu também mereço tanta coisa que Deus me livrou. Inclusive eu mereci o fogo do inferno, mas Ele perdoou meus pecados. Não é porque a pessoa merece, é porque eu quero ter um destino melhor. Não é porque a pessoa realmente fez, é porque eu não quero me enrolar todo falando dos outros, sendo sarcástico, tentando ser superior, se gabando. E tudo isso que nós lemos na Bíblia, nós acabamos de ler, não sou eu que estou contando a história. Se eu for abrir a minha boca é para edificar, para construir, para abençoar, para somar, para multiplicar, para declarar, para profetizar. Eu procuro uma vez por semana subir um vídeo no Instagram com alguma declaração. E eu falo, olha, declara essas 3 coisas, isso, aquilo, e pá. E uma vez uma pessoa comentou assim, eu não acredito nesse negócio de declaração. Eu comentei, então eu declaro que tudo na sua vida vai dar errado. Ela falou, pelo amor de Deus, cancela essa palavra. Eu falei, mas você não acredita em declaração? Ele, não, por mal eu acredito. Ou seja, por mal a pessoa acredita, por bem não. O que está acontecendo com o ser humano? A gente está ficando dodói. A gente está debaixo de uma confusão mental. É claro que tem poder nas palavras. Um filho que cresceu com o pai dizendo, você é um campeão, você vai ser um grande menino de Deus, você vai ser uma grande menina de Deus, cresce com a certeza que é amado. Um filho que cresce com o pai dizendo, você é um bandido, você não presta, você vai ser um pobre, você vai ser um quebrado igual teu tio, você vai ser isso, você é burro, você é isso. A criança cresce com problemas emocionais. Então, como palavras não têm poder, se as palavras dos pais mexem com o futuro dos filhos? Palavras são tão poderosas que o presidente da República soltou uma palavra essa semana e o dólar subiu. Uma palavra, ele não mexeu no câmbio, ele não fez uma negociação financeira, ele falou uma coisa e a moeda mudou. Palavras têm? Cuidado com o que você fala. Pessoas nervosinhas no meio de uma discussão com seu cônjuge, falaram, sai de casa, não te quero mais. E o cônjuge levou a sério e foi embora. Porque emoções passam, mas decisões podem permanecer. Aí depois eu estou arrependido, volta. Não, eu já estou com outro. Você mandou embora. Suas palavras decretaram o nosso futuro. Não abra sua boca na tua casa para profetizar o que você não quer. Não abra a tua boca contra os teus filhos para profetizar o que você não quer sobre a vida deles.
Está lá no teu emprego falando, que droga de emprego. É mesmo? Você está comendo com dinheiro de quem? Desse emprego, e está amaldiçoando o que alimenta a tua casa. Você pode orar, Senhor, abençoa essa pessoa a ponto de eu ser promovida, ou abre a porta de uma empresa, abençoa mais uma outra empresa para eu ser chamada para outra, ao invés de estar reclamando de onde você está comendo. É o famoso cuspir no prato onde está comendo. Nós precisamos tomar uma decisão. Que tipo de pessoa queremos ser? Como queremos ser lembrados? Como Nabal ou como Abigail? Os dois moravam no mesmo lugar, eram uma só carne e falavam coisas diferentes. Como pode? Eu tomei uma decisão. Da minha boca só vai sair palavras de bênção. Da minha boca só vai sair profecia. Eu vou declarar sobre a minha casa. Todo dia antes de dormir eu boto a mão sobre meus filhos e falo, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Às vezes eles fizeram uma bagunça na escola, vem uma reclamação terrível, eu falo, você não é isso, você passou por isso. Eu não falo, você é bagunceiro, não é bagunceiro nada, você fez bagunça, você é um homem de Deus. Você vai ser uma menina de Deus. Sobre meus filhos pequenos e os que estão adolescentes, eu profetizo, vocês vão casar com homens e mulheres de Deus. E haja casamento, porque são 4 filhos. Eu abro a minha boca para declarar, não o que eu estou vendo, mas o que eu acredito. O nome disso é fé, é acreditar no que você ainda não pode ver. A tua família ainda não está do jeito que você queria, abre tua boca e declara, não o que você está vendo, mas o que está crendo. A tua empresa ainda nem saiu do papel, abre a tua boca e declara, não o que você está vendo, mas o que você está crendo. A tua vida financeira ainda não multiplicou, abre a tua boca e declara, não o que você está vendo. O banco diz uma coisa, mas Deus está dizendo outra. Declara o que Deus está falando. Toma uma decisão. Porque a língua é um pequeno leme, mas você consegue mover esse grande navio para o teu destino profético, ou seja, para o que Deus escreveu para você. Todo mundo é regido por palavras. Toda a humanidade é regida por palavras. Palavras curam, mas palavras também ferem. Palavras podem mudar o destino de uma nação inteira. Guerras foram iniciadas por causa de palavras. Guerras foram resolvidas por causa de palavras. Então eu tomei uma decisão por entender que tem muito poder nas palavras e que existem códigos por detrás de cada palavra. Porque quando você fala assim, não estou nem aí, você está dizendo uma coisa, mas o teu coração está dizendo outra, está chorando outra. Existem códigos escondidos atrás de cada palavra. Os homens escutam o que sai da tua boca. Deus está lendo o teu coração. Então quando você alinha as tuas palavras com o que está no seu coração, tanto os homens quanto Deus conseguem entender a mesma coisa. Isso mostra que você não tem confusão mental. E uma das maiores coisas que gera orações não atendidas, ou seja, você pedir para Deus e Ele não responder, é confusão mental. Você pede o que não precisa, você pede só o que quer, você pede errado porque pede para os próprios desejos. Pedis e não recebeis porque pedis mal, está escrito. Porque você está debaixo de confusão mental, você não sabe nem o que quer, como você vai saber o que vai falar? Abigail sabia o que queria, eu não quero morte na minha casa. Ela foi até Davi, teve que ter coragem. Jogou no emocional dele, você vai ser rei sobre Israel, você não vai querer carregar essa culpa. Ofereceu os presentes, a Bíblia diz que o homem que é generoso nos presentes estará na mesa com os reis e ficará perto de homens poderosos. Não sou eu que estou falando, é Salomão. Ela deu presentes para Davi e com palavras ela reverteu um decreto de morte. Eu quero declarar isso sobre você agora. Tuas palavras vão reverter decretos. Tuas palavras vão reverter decretos.